Na cidade de Nossa Senhora do Amparo, assombrava os mais antigos a lenda de que a loja central do mercado, onde 50 anos antes funcionara uma mercearia, havia um espírito maligno do antigo proprietário, o velho português Braga. Os três jovens que chegavam da capital e ali se depararam com essa conversa deram boas risadas com o jeito matuto dos locais de conversar, tentando impressioná-los. Mas vindos da cidade, onde são habituados a filmes de terror de arrepiar a nuca, um causo de fantasma do mal era praticamente nada para eles. Eles não sabiam do que estavam ouvindo. E aí, pessoal, beleza? Professor Guga Valente com você aqui mais uma vez, dessa vez sinistro, né? Vamos aí de conto de terror, vamos falar aí sobre um dos gêneros prediletos do brasileiro. Eu mesmo sou um grande fã de contos de terror e para mim está sendo um prazer falar sobre esse assunto com vocês. Bom, você deve ter visto aí essa minha fantástica interpretação no começo da nossa aula, né? Falando um pouquinho aqui, começando uma historinha de terror, começando um conto de terror que eu mesmo fiz. E aí eu quis mostrar nessa historinha os elementos essenciais que a gente tem dentro desse tipo de narrativa. Tá? Então, antes de a gente entrar propriamente nas características da narrativa de terror, vamos lembrar como é que é a estrutura do conto? O conto é composto por 4 elementos básicos. Eu tenho a apresentação, a complicação, o clímax e o desfecho. Considerando isso que eu acabei de mostrar para vocês aí como sendo a apresentação do conto, né? Eu já tenho ali o ambiente, eu já tenho ali os personagens e eu já tenho o conflito. Então você nem sabe como é que vai se desenrolar essa história. Aliás, se você ficar curioso para saber o final desse conto, conta pra gente aqui nos comentários, né? Que aí eu teria o maior prazer de mostrar para vocês o resto dessa história. Mas o fato é, ali naquele comecinho, a gente já planta a pulga no nosso leitor. Nosso leitor já fica de orelha em pé, né? Então ele percebe que o conflito que vai ser desenvolvido ao longo de toda a narrativa já aparece lá na apresentação. Isso é uma característica do conto em geral e do conto de terror em especial. A gente tem o clímax, que é aquele momento máximo da narrativa em que o personagem está vivendo o máximo do conflito. E a gente tem o desfecho, que é o encerramento daquelas ações que aconteceram no clímax. Tá? Então, se ele está lutando contra um inimigo, lutando contra um vilão, então aquele momento ali é o momento em que ele está quase morrendo. E ele consegue superar o vilão. Aí sim a gente vai ter o desfecho. Então, esses 4 elementos são muito comuns aí nesse tipo de narrativa. No caso do conto de terror, a gente ainda tem a possibilidade de ter um desfecho aberto. O que é o desfecho aberto? É aquele desfecho em que a gente não sabe exatamente o que aconteceu. Então, após o clímax, após a gente ter a sensação de que a personagem conseguiu se libertar daquele problema, conseguiu superar o conflito, aí a gente tem aquele momento de calmaria que costuma ser o desfecho, e aí de repente aparece um elemento, né? Você pensa que matou o monstro, matou o fantasma, e de repente uma coisa mexe, assim, dando a entender, né, que a coisa não está terminada, e aí a história acaba naquele ponto. Tem gente que detesta esse tipo de desfecho. Eu acho muito interessante porque ele aguça a minha imaginação e a minha possibilidade de pensar em possíveis desfechos, né, para a narrativa. Então eu acho que é um recurso muito interessante, muito utilizado por vários tipos de histórias, né, filmes e contos e romances, mas principalmente nos contos de terror a gente vai ver muito desfecho desse tipo também. É óbvio que existem outras 1000 maneiras de escrever uma narrativa de terror, né? A gente não está aqui falando dessas outras, a gente está falando daquilo que é o básico mesmo. Nós estamos falando daquilo que é o mais simples para que qualquer pessoa consiga escrever uma história de terror, tendo ali essa base, essa estrutura básica do conto com as características do conto de terror em especial. Tá? Então, assim, não é a única maneira de se fazer, você vai ler vários autores que fazem isso de maneira muito diversificada, mas aqui a gente está dentro desse feijão com arroz para ajudar você a produzir essa história de terror. Outra coisa que precisa ser falada aqui é que o medo é essencial para as nossas vidas. E quando a gente está sob controle, tá certo? Vivenciando uma situação de medo propositalmente, como por exemplo, eu vou assistir a um filme de terror
eu vou ler um conto de terror, eu vou ler um romance de terror. Quando a gente tem essa experiência controlada, isso dá mais prazer, tá certo? A nós, porque a gente libera substâncias no nosso corpo, né? A quantidade certa de cortisol no nosso corpo não vai causar mal a gente, muito pelo contrário, vai causar prazer. O cortisol é responsável por ativar o nosso corpo para aquela situação de luta ou fuga, né? Então, assim, você está andando pela rua muito distraidamente, ouvindo a sua musiquinha, e aí você vira numa esquina e você vê um pitbull correndo velozmente na sua direção para te atacar, né? Então, nesse momento, você sente o sangue indo para as pernas e você entra naquela situação de luta ou fuga. No caso do pitbull, é bom que você corra o máximo que você puder, tá? E aí, essa sensação, né, de correr pela vida para poder sobreviver e tudo mais, numa história de terror, a gente vai sentir também. Então, isso em nós causa um prazer, porque é um medo controlado. Eu sei que quando acabar aquela experiência do filme ou do livro, né, eu vou passar por aquela experiência, eu não vou ficar nela, eu não vou morrer depois que eu tiver naquela história, naquele momento, né? Eu vou passar por isso. Então, a gente sente prazer. Por isso que as narrativas de terror fazem tanto sucesso, as pessoas buscam tanto esse tipo de narrativa. É a mesma coisa que leva uma pessoa, por exemplo, a assistir a um filme de comédia, ou a ler um livro engraçado, quer dizer, a pessoa vai gargalhar, ela tá com esse objetivo, eu quero rir. Então ela vai para aquele filme ou vai para aquele livro com essa intenção. No caso do terror, é por conta desse prazerzinho que a gente sente com o medo, né? E aí a gente tem que lembrar o seguinte, nós somos muito mais expostos ao filme do que ao livro. Nós fomos criados pela indústria do cinema norte-americano, então nós estamos muito acostumados a alguns clichês que se repetem em muitos filmes. Como, por exemplo, aquele famoso jump scare, né? Que é o susto que a gente toma porque a pessoa está no banheiro, ela vai escovar os dentes, ela abre o armário, aí na hora que ela fecha o armário, assim, o espelho mostra o monstro atrás da pessoa. Isso é um clichê, assim, básico, que a gente vai ver em muitos filmes, né? Isso não dá pra gente fazer lá no livro. Quando a gente está escrevendo um conto de terror, não tem como a gente impactar uma pessoa da mesma maneira que um filme. Porém, a gente pode trabalhar o medo de uma maneira muito mais torturosa, né? Assim, muito mais difícil. Acabei de inventar uma palavra aqui, torturosa, tá? Por quê? Porque a gente pode descrever isso minuciosamente e a cada palavra que a gente lê, aquilo vai causando em nós esse desconforto que é ao mesmo tempo desconfortável, mas também é prazeroso, né? Que a gente já comentou. Então, isso tudo é muito importante para que a gente possa ter uma boa narrativa. O medo é essencial, a gente precisa trabalhar com ele. Bom, então vamos ao conto, né? Depois dessa mini aula de biologia aí, vamos ao conto. Quando a gente fala do conto de terror, a gente tende a perceber que uma característica muito comum a ele é que ele sugere mais do que mostra. A sugestão de que tem alguma coisa errada atiça mais a curiosidade do leitor, mantém o leitor nessa expectativa pelo que vai acontecer e vai mantê-lo também interessado para a narrativa. Então, se lá no começo da narrativa eu já mostro o fantasma isso não vai ter tanta graça quanto se isso for aos poucos sendo construído. No conto a gente tem essa possibilidade de ir deixando pistas para o leitor de como é que esse conflito vai se estruturando, como é que ele vai ficando, como é que ele vai acontecendo, até de fato as coisas se desenrolarem para o clímax e o desfecho. Então entregar tudo de uma vez, não. Prefira sugerir primeiro mais do que mostrar. Como acontece nos maravilhosos contos de Edgar Allan Poe, esse escritor a quem se atribui a invenção do conto de terror, né? E também do conto investigativo, do conto policial. A gente também vai ter esse mesmo autor como sendo o cara que inventou os dois. E ele tem algumas narrativas que são pavorosas, narrativas que são incríveis. Eu poderia fazer uma lista enorme aqui de contos do Allan Poe que são ótimos de ler, né? E que são contos de terror legítimos. E o que ele faz? Ele sugere, tá? E aí é muito comum nesse tipo de narrativa também a gente ter alguns outros elementos, como a crueldade, né, a maldade, a desumanidade. Tudo isso vai gerar medo, tá? E repulsa. Então aquela repulsa que a gente sente por conta dos fatos que são mostrados
também causa medo em nós. A repulsa é, antes de tudo, uma atitude de aversão, de querer que aquilo esteja longe de nós. Tá? Então as narrativas também vão trabalhar esses elementos para poder deixar tudo muito bem amarradinho, para você sentir bastante medo. Então é importante a gente fazer com que o leitor se sinta envolvido pela história, criando as suas estratégias e as suas teorias sobre o que está acontecendo. É importante que a gente envolva o leitor a ponto de ele se sentir parte daquele enredo. Se você consegue fazer isso, né, você consegue envolver o leitor dessa maneira, certamente ele vai se manter interessado pela sua história. Outra característica que a gente vai ver demais é que os personagens que são bons, aqueles de quem a gente se afeiçoa, aqueles que a gente gosta mais, sofrem muito. Esses personagens sofrem demais, tá? Enquanto aqueles que não são tão bons assim, aqueles que são chatos, aqueles que são malas, aqueles que dão canseira na narrativa, esses não sofrem tanto. Isso gera em nós uma sensação de injustiça, tá certo? Que aumenta ainda mais a tensão que a gente está sentindo. Então você percebe que não é só criar um elemento de terror. Eu preciso criar um ambiente. Eu preciso criar circunstâncias que levem o meu leitor a sentir medo. Porque ele já está indignado porque o personagem bom morreu ou porque ele está sofrendo. Ele está indignado porque os fatos não foram mostrados, então ele está curioso porque ele quer saber como é que a coisa vai acontecer, né? Ele está chocado com a desumanidade daquilo que está acontecendo, com aquela repulsa toda, e tudo isso está misturado com o sentimento de medo. Tá? Então as coisas vão se encaixando. Por incrível que pareça, todos esses sentimentos estranhos, eles vão se encaixando para poder gerar prazer. Como eu disse, a gente foi criado pela indústria americana de cinema, né? E eu não vou fazer críticas aqui ao cinema, nem nada disso. Eu sou um apaixonado por cinema também, e eu acho que não tem problema nenhum. Mas é claro que esses clichês todos dos filmes de terror que a gente assiste, né, levam a gente a algumas características que a gente percebe serem muito comuns. E aí, nas narrativas, nos contos, especialmente nos contos, a gente também vai ver esses elementos aparecendo, tá? Então, aquilo que é sobrenatural, beleza? Por isso tantas histórias de fantasma, de espírito, de zumbi, de monstro, de criatura radioativa, o que quer que seja, né? A gente vai ter muita coisa nesse sentido acontecendo. A gente vai ter o fantástico, e aí o fantástico é muito diferente, né, daquilo que acontece no convencional, porque o fantástico ele escapa à lógica. O fantástico quebra a verossimilhança e a gente fica meio sem entender como que aquilo aconteceu. O metafísico, aquilo que está acima do plano do conhecido, a gente também vai ver acontecer vai ver acontecer muito nesse tipo de narrativa também. Mas não nos esqueçamos, é possível fazer uma história de terror sem nenhum desses elementos. Eu posso fazer uma história de terror toda pautada em elementos concretos da nossa realidade, porque afinal de contas a nossa realidade também não é bonita. Nós vivemos num mundo muito violento, num mundo muito cheio de elementos que podem gerar histórias de terror, tá? Pense no seu país, pense no momento em que você vive, pense na quantidade de pessoas que sofrem com a violência no nosso país e você vai perceber que é possível construir um conto de terror acontecendo perfeitamente numa favela do Rio de Janeiro. Aí no momento da concepção do seu conto, no seu projeto de texto, você tem que ter muito claro onde você quer chegar. Você tem que saber como é que o seu personagem vai terminar a narrativa. E aí você tem que fazer essa escolha conscientemente também de que tipo de narrativa você quer fazer. Ah, eu quero fazer uma narrativa sobrenatural. Ah, não, eu quero fazer uma narrativa absurda, mas dentro da nossa realidade, com elementos concretos da nossa realidade. Ah, eu quero fazer algo de espírito. Então isso já tem que estar no seu projeto de texto, porque inventar esses fatos no decorrer da narrativa não é uma boa ideia. Por isso é que a gente faz projeto de texto. A gente se prepara antes para aquilo que a gente vai encontrar. Um elemento que a gente vai ver acontecer também em algumas narrativas são saídas inexplicáveis. Então o personagem está vivendo uma situação muito difícil, está num momento terrível, e aí de repente ele consegue se livrar daquela situação. Esse recurso chama-se Deus Ex Machina, tá? É um termo greco-latino que refere-se ao teatro grego e é literalmente como se aparecesse um deus na causa e resolvesse o problema que a personagem está enfrentando, tá?
Mas aí você tem que ter muito cuidado com o uso desse recurso, porque ele pode atrapalhar a verossimilhança, tá? Então você dizer que uma sorte muito absurda fez com que o personagem conseguisse sair daquele conflito, né? Isso pode ficar um pouco esquisito, pode tirar um pouco da graça, né, desse terror que a gente está sentindo. Então, dê preferência para a utilização de elementos que estejam muito focados na personagem, tá? Na força, na inteligência, na habilidade. Isso tudo vai contar mais do que se você simplesmente resolver o problema por causa de um elemento inexplicável que aparece na narrativa. Isso já é um clichê, mesmo dentro do teatro, praticamente ninguém faz isso mais. Então, de repente, não é a melhor coisa a se fazer. Agora, se no seu projeto de texto você quer evidenciar esse inexplicável, você quer dar ênfase a essa saída da personagem por uma sorte completamente absurda e inesperada, tudo bem, faz parte do seu projeto. Mas não fique gastando esse recurso aí toda hora, porque afinal de contas ele também já é um baita de um clichê. E aproveitando que eu falei de verossimilhança, né, vamos traduzir o que é esse termo aí. Verossimilhança é aquilo que se assemelha à realidade. Essa é uma tradução literal do termo verossimilhança. Porém, dentro da literatura, a gente entende verossimilhança como sendo uma coerência entre aqueles fatos que eu inventei. Então, para uma história ser verossímil, ela não precisa necessariamente parecer com a nossa realidade. Ela precisa simplesmente ser coerente com aquilo que ela inventou. Ela precisa ser coerente com aqueles elementos que foram criados dentro da própria narrativa. Então, assim, uma história de zumbis extraterrestres pode ser uma história perfeitamente verossímil se os elementos que forem criados ali forem perfeitamente justificados, se eles forem bem relacionados entre si, porque é isso que vai dar coerência para a sua história. E se a gente pegar de novo os filmes como referência, nós vamos ver a inverossimilhança acontecendo muitas vezes, né? Uma personagem que não é capaz de executar uma ação, ela está executando aquela ação, um corte de tempo que é impossível e aí dentro daquela narrativa acontece, a gente vai ver isso acontecer demais. E aí a gente tem que ter muito cuidado, porque o conto de terror ele permite certa inverossimilhança, ele dá espaço para que a gente possa ser um pouco inverossímil, mas a gente tem que ter cuidado, porque inverossimilhança demais pode ficar ridículo. E se a sua história ficar ridícula, ela vai parecer um filme trash, né? O trash é um gênero cinematográfico que valoriza exatamente o uso de poucos elementos para poder construir a narrativa, né? E aí aquilo que era para causar medo, muitas vezes vai causar em nós riso. Daí a gente chamar esse gênero, esse subgênero, né, de terrir, que é uma mistura de coisa que é terror com riso. Tá? Então, se você não quer que a sua história seja uma história de terrir, tome cuidado com a verossimilhança, porque é aí o principal ponto que vai fazer com que a sua história seja verossímil e não seja tão engraçada assim, mas produza medo do que riso, né, nas pessoas. O clichê dos clichês da narrativa é o final feliz. É o personagem conseguindo, ao final da história, superar o conflito e ter uma vida tranquila. Não é verdade isso quando a gente fala de histórias de terror. Em muitas histórias de terror, o personagem não se dá bem. Em muitas histórias de terror, o personagem não escapa vivo, tá? Então essa história de chegou lá no clímax, passou pelo clímax, vamos pro desfecho. No desfecho tudo se resolve num belo dia, né? Sempre aquele contraste, né? Um dia chuvoso, à noite, sem luz. E aí, quando chega o desfecho, é aquele dia bonitinho, borboletinha voando, criança brincando na rua, né? Então, assim, isso é o clichê dos clichês. A gente pode fugir disso, a gente deve tentar fugir disso nas narrativas de terror. E não é que a gente não possa fazer com que o nosso personagem resolva o clímax, mas a gente pode fazer ele resolvendo aquele conflito dele no clímax e depois, no desfecho, estando numa situação pior do que a situação em que ele estava antes. Por exemplo, aparecendo um novo conflito no final. Tá? Aquilo que eu comentei no começo da aula sobre o desfecho aberto é uma realidade dentro das narrativas de terror. Então, depois que o personagem conseguiu vencer aquele conflito, na última cena, quando parece que está tudo bem, ressurge o conflito ou outro conflito aparece e a história acaba naquele momento, dando a gente
a sensação de que vai haver uma continuação, né? E aí isso não é uma regra. O fato de uma história terminar com um desfecho aberto não implica que ela tenha que ter uma parte 2, né? Uma continuação. Mas é um recurso amplamente explorado também nos textos de terror. Por fim, mas não menos importante, não entregue nada de bandeja para o seu leitor. Deixe que o seu leitor faça suas hipóteses. Deixe que o seu leitor crie o seu próprio enredo e fique imaginando como é que a narrativa vai desenrolar, porque um dos prazeres da leitura de uma história de terror é exatamente esse. Será que eu vou conseguir acertar? Será que eu vou conseguir matar essa charada aqui? Será que eu vou conseguir perceber como é que o personagem vai se desvencilhar desse conflito? Então isso faz parte do prazer da narrativa de terror. E se você descreve demais, você entrega demais, perde a graça para a leitura. Espero que essas dicas possam te ajudar a criar uma história horripilante, tá bom? E se você quer saber o final do meu conto, deixa seu comentário aqui embaixo que a gente vai mostrar para vocês como é que essa história desses 3 jovens se desenrolou ali na cidadezinha, beleza? Espero que tenha te ajudado, espero que você tenha gostado da aula e a gente se vê numa outra oportunidade. Valeu!